Sonic Frontiers chegou da melhor forma possível, substituindo os diretores passados e colocando um que fez um ótimo trabalho nas comics. Esse sendo o Ian Flynn, quem eu considero seu salvador de Sonic. Ele tá trazendo de volta aquela época em que a história e caracterização dos personagens eram as coisas mais importantes. E juntamente a isso, eles ainda fizeram um jogo ótimo em questão de gameplay também. E, por incrível que pareça, apesar de terem tentado, os críticos não conseguiram destruir a reputação desse jogo como fizeram com Sonic Unleashed. Não se preocupe, meu amigo. Sua grandeza é reconhecida hoje em dia. Enfim, isso significa que depois de tanto tempo nós finalmente temos um jogo de Sonic que acerta em história, caracterização dos personagens e gameplay. É basicamente um sonho para nós fãs de Sonic. E antes de eu continuar, não pula, isso daqui não é patrocínio. Eu queria dizer que esse vídeo também foi feito com inspiração em outro vídeo, que é o mesmo que eu tinha pego inspiração no vídeo passado, ou seja, ele tá em inglês. Então se você é fluente ou consegue entender, desce aí na descrição e dá uma força pra ele. Ele faz um conteúdo bem legal. Voltando ao vídeo, o Sonic parece que voltou depois dessa década terrível. Ele finalmente voltou a ser aquela pessoa boa na qual os outros se inspiravam. Aquele que vai fazer o que ele acha correto sempre e vai dar tudo de si pra proteger aqueles ao seu redor. E a gente pode ver isso logo no começo, quando uma voz misteriosa do céu fala pra ele pegar as esmeraldas do caos, logo depois que os amigos dele desaparecem. Ele aceita logo de cara, dando pra ver que ele estava impaciente, significando que não importa muito o que a voz disse, ele está disposto a correr por qualquer distância nesse lugar desconhecido se for pra salvar os amigos desaparecidos dele. A gente consegue ver como a caracterização dele aqui é boa pelas interações que ele tem com a Amy, o Tails, Knuckles, Eggman e a Sage. Nós nos encontramos primeiro com a Amy, que bom, finalmente ela não é mais aquela pessoa que incomoda o Sonic por ficar perseguindo ele a todo momento. A gente pode ver como os eventos do Forces mudaram ela, eles finalmente conversam normalmente. E uma coisa que eu quero ressaltar, deem uma olhada nessa cena aqui. Sonic, over here! This poor mother says she's lost her children. Can you lead them back here, please? Sure thing. Vocês perceberam? Não se preocupe assim não, nem eu percebi de primeira. Isso foi algo que o PG Show percebeu. E é que o Sonic aceita ajudar a mãe Coco antes mesmo da Amy terminar de falar. Mostrando que só de ela falar que uma mãe perdeu o filho já é o suficiente para ele aceitar ajudar sem nem questionar mais nada. Porque ele sempre faz aquilo que ele acha correto. E ajudar essa mãe é uma dessas coisas. O PG achou que talvez ele estava se aprofundando nisso demais, mas eu tenho certeza de que ele tá certo. E sabe, é bom ver o Sonic finalmente sendo tratado com respeito depois de tanto tempo, diferentemente de como estava sendo nessa última década. Aqui ele faz uma observação realmente perspicaz, que até me impressionou, foi quando ele disse que as construções naquela ilha eram feitas para as esmeraldas, mas não para usar elas, e sim para contê-las, o que mostra finalmente um pouco de lógica vindo dele depois de muitos anos. Tá, por que eu não consigo falar com você? Ah tá, eu só tinha que dar uma bica na cabeça dela e passei. Opa, é um pouquinho mais pra frente. Mas você vê esse jogo? Eu tive que meter uma bica na cara da Amy pra poder falar com ela. Was because Tails detected the Chaos Emeralds were drawn here, right? And now I'm finding digital keys and confinement towers that seem custom made to hold the emeralds. Like half this stuff was built with them in mind. Maybe the ancients used the Chaos Emeralds in the past. We've learned of other past civilizations who did too. Yeah, but those groups tried to use them. And the stuff here seems all about containment. Maybe they knew something about their power that we don't. The Chaos Emeralds are still pretty mysterious, even after all we've done with them. Enfim, após os dois verem a morte da mãe Coco e seus filhos e presenciarem a morte de um casal, o Sonic desacelerou e foi confortar ela, mostrando que ele entende o quão pesada foi essa situação e também o quanto ele se importa realmente com os amigos dele. E só pra lembrar, apesar dele ser mais sério nesse jogo, o que até que faz bastante sentido, e dá pra perceber isso até na voz dele, que é uma coisa que eu até não curti muito. Essa voz mais grossa que mandaram o Roger Craig Smith fazer pra ele simplesmente pra mim não parece muito com o Sonic. Mas de qualquer forma ele não é sério 100% do tempo.
Ele ainda faz as piadas dele, fala as frases de efeito e faz o possível para dar umas boas risadas. Mas quando é necessário deixar isso de lado, ele faz, assim como antigamente. Ele continua sendo um pouco arrogante, porque, bom, ele é assim e não faria sentido remover isso. Assim como também não faria sentido deixar ele sério 100% do tempo. Então eles fizeram com que as características dele fossem balanceadas, permitindo ele responder situações de forma apropriada. Bom, depois a gente tem as interações dele com o Knuckles, e elas são ótimas. Representam bem dois amigos que se conhecem há muito tempo, mas com aquela boa e velha competitividade entre eles. Dá pra ver que antes mesmo do Sonic libertar ele já vem com um sorrisinho no rosto e aquela expressão de "olha só quem é que eu encontrei aqui". Mas ele não fica brincando o tempo todo, como quando o Knuckles estava mal. Ele chegou sorrindo, mas no momento que ele percebeu que a situação era ruim, o sorriso dele desaparece. E ele fala pro Knuckles que ele não tá sozinho e ajuda ele a ficar melhor. Ages ago, my people were wiped out by a cataclysm. I know the Coco faced something similar. It reminds me I'm the last Echidna, that I'm alone. You may be the last, but you're not alone. You've got us, Knucklehead. I'll admit, I do envy your lifestyle. Freedom to go where you want, when you want. So do it. Get out there and live a little. Maybe I could. But first I need to be back to normal. So hurry up and get me back to normal. Anything to get you away from me. Não tem como, esse cara é impressionante. E na próxima ilha nós temos as interações dele com o Tails, que parece ter regredido para antes do arco dele no Adventure. Aqui ele duvida de si mesmo, ele acredita que está sendo um fardo para os outros, o que, sinceramente, eu acho que foi melhor do que simplesmente ignorar o que aconteceu no Forces. Essas cutscenes ainda me dão vontade de quebrar o meu monitor. Mas de qualquer forma, ele parou de acreditar em si mesmo quando o Forces chegou. Mas o Sonic lembra ele sobre os eventos do próprio Adventure. Ah! Aê! Aê, moleque! Finalmente ver algo citando quando ele salvou a Station Square foi algo que eu realmente não esperava. E dá pra ver como o Sonic fica um pouco irritado vendo o Tails naquele estado. Dá pra ver que claramente ele tá decepcionado por ver um amigo que ele trata como se fosse um irmão, duvidando tanto de si mesmo, mesmo demonstrando que é capaz de fazer coisas incríveis antes. Então, logo depois de citar isso, ele fala que tá tudo bem precisar de ajuda, e que tudo isso é parte de um processo de crescimento. Afinal de contas, o Tails ainda tem 8 anos, né? E, bom, agora eu vou falar um pouco da gameplay. Eu gostei bastante da gameplay do jogo. Ele é muito divertido, tem vários desafios pra você fazer e o mundo é bem bonito. Os inimigos são diversos e, cara, a liberdade de sair correndo em alta velocidade nesse mundo é incrível. Não tem palavras que descrevam. Eu aproveitei cada segundo desse jogo e eu posso dizer que ele valeu cada centavo. Muitas pessoas tiveram problemas com a dificuldade. E realmente é desafiador na parte que o Sonic tem que aprender a usar a cybercorrupção pra ficar mais forte. Que, convenhamos, é um plot bem foda. Diferentemente de como era o final anterior, que ele... sei lá o que é isso daí, mas ele fica preso pra logo 2 segundos depois os amigos dele libertarem ele com o poder da amizade. Depois do update do Horizonte Final, que nome foda, enfim, a gente tem que escalar algumas torres e fazer uns desafios e, bom, quando eu digo que é desafiador, eu quero dizer que é desafiador. Você tem um limite de tempo e tá preso no nível 1 sempre, e o último desafio, meu amigo, o último desafio. Você tem que enfrentar os 3 titãs com 400 anéis enquanto você tá no nível 1. Parece muito mais difícil do que é quando eu falo. Eu consegui em 5 ou 6 tentativas mais ou menos em 40 minutos, então se você se esforçar, você consegue.
GG, bro! Eu realmente fiz isso? Bom, todo mundo tem que começar de algum lugar, não é? Muitas pessoas acharam que era dificuldade demais, mas eu acho que faz sentido ser difícil. Assim como o Sonic, você tem que dar tudo de si para conseguir chegar em outros patamares. E quando você chega... Esse é o Super Sonic 2, ou o Cyber Super Sonic, uma forma aprimorada do Super Sonic normal, e ele é muito foda. A ideia de usar a cybercorrupção que tinha sido praticamente deixada de lado já é ótima, mas isso daqui é outro nível. A sensação de conquista, a sensação de poder. Aqui o Sonic não precisa nem mexer os braços para simplesmente destruir o seu oponente. E chegando nesse nível... você para pra ver o quão longe o Sonic foi pra parar esse inimigo e salvar os amigos dele. E outra coisa que mostra isso é como ele deixa a cybercorrupção tomar conta dele pra dar o golpe final. Mesmo sendo dito pra ele não fazer isso. Eu vi o que vocês fizeram aqui, hein? Enfim, esse jogo é ótimo e traz de volta tudo que Sonic tinha perdido. E, bom, vendo tudo isso, eu acho que essa franquia tem um futuro brilhante pela frente. Ainda mais pelo que tá por vir.